muito o Ho'oponopono nos processos de Theta Healing. Acho que a maioria que está aqui são terapeutas ou tem, né? Eu brinco que é público militar, né? Não é civil. Então, as pessoas que já têm um adentramento aí, né? Nas temáticas aí todas, fica mais fácil até de entender. Mas de qualquer forma, eu vou sempre me referenciar com o mais básico para a gente sempre tem alguém que está chegando, não se sentir fora da caixa, né? O Ho'oponopono tem aí uma, um conceito que infelizmente, foi disseminado de forma um pouco equivocada, né? Que as pessoas acabam entendendo que o Ho'oponopono é para se pedir alguma coisa, né? Acabou se disseminando muito o Ho'oponopono e as pessoas acabaram tendo o Ho'oponopono como se fosse uma oração apenas, né? De pedir alguma coisa. E, na verdade, ele não é uma oração, né? Ele é muito mais do que uma oração. A gente está falando aí de uma grande filosofia de vida, né? A gente está falando de uma filosofia que tem mais de 3.000 anos, né? Dos Kahunas, lá, dos havaianos. Então, assim, ela é muito maior do que isso, ela tem vários decretos incríveis, né? A gente vai se adentrando, vai descobrindo decretos lindos, né? Enfim, que foram aí muito baseados, né? E voltando, né? Eu sei que para muita gente é chovendo molhado, rever essa história, mas o Ho'oponopono já existe há mais de 3.000 anos, ele foi realmente disseminado, né? Ele foi realmente decodificado, diria, quase, né? Quase uma decodificação pela Morna Simeona, né? Que foi uma sacerdotisa kahuna, né? De uma sociedade havaiana, e quem realmente acabou explodindo com essa história foi o Dr. Halen, né, que mais tarde foi descoberto pelo Joe Vitale, que fez aquele livro, O Limite Zero, né, que acabou disseminando esse livro. Né, eu ia pegá-lo aqui, aí eu lembrei quantos livros eu compro do Ho'oponopono, eu dou. É aquele livro que eu compro e dou, e compro e dou. Eu nunca comprei, assim, acho que sou a maior compradora desse livro e dou para todo mundo, porque é um grande presente, né? Enfim, retornando aqui, né, a grande diferença que a gente, falando um pouquinho do Ho'oponopono, daí eu falo um pouco mais da diferença, porque talvez algumas pessoas para algumas ainda é novo, né? Esse tema, diferente do que uma oração para a gente se pedir algo, é, é uma conexão com a divindade. Na verdade, é um momento que eu me permito me conectar com a divindade. E mesmo consciente ou inconsciente, muitas vezes eu não preciso nem ter consciência, né, do problema. Às vezes eu estou com mal-estar, né, às vezes a gente se vê num processo de profundo mal-estar, de alguma coisa que eu nem entendo. Eu paro um momento, eu faço essa entrega, né, desse mantra, né, das orações do Ho'oponopono, e esse mal-estar é limpo. Né? Eu sinto, às vezes, uma libertação emocional na hora, né? Como é que isso funciona, né? Porque, na verdade, o Ho'oponopono é uma entrega ao divino, né? A gente, na verdade, quando faz o Ho'oponopono, a gente pega todas aquelas mágoas, dores, tudo aquilo que a gente não está entendendo, né? Todo aquele mal-estar que a gente nem sabe onde é, porque com 90% de inconsciente com que a gente lida, aquilo vai para uma, né? A gente nem sabe onde está aquilo, mas de alguma forma, quando a gente faz o Ho'oponopono, ele funciona, é maluco, né? Fala assim, como é que funciona, né? Porque quando eu entrego para a divindade sabe o que precisa fazer, sabe o que naquele momento eu necessito, o que eu preciso. Então, na verdade, o Ho'oponopono é uma grande conexão de entrega, né? Das nossas questões para o divino, né? Quando a gente me relaciona, na verdade, uma oportunidade de relacionamento com o divino. Né? Eu chamo o Ho'oponopono de um processo de relacionamento com o divino no meu caminho. Né? Então, essa liberdade que eu vou ganhando. Né? Eu realmente consigo ir muito profundamente com o Ho'oponopono. Eu até estou aqui contando, no meio, às vezes, de um processo de Theta Healing, quando eu chego em alguns lugares, é extremamente necessário dar uma parada e lidar com o Ho'oponopono para a gente, porque chega um tanto que a gente consegue chegar e tem mais um tanto que a gente percebe que ainda está denso, que precisa avançar, mas eu entrego com tranquilidade no Ho'oponopono e sempre acabo conseguindo o sucesso, né, do processo
muito auxiliada pelo Ho'oponopono. Então, para mim, é um instrumento de vida, né? Realmente uma filosofia de vida, de como a gente vive, né? De autoconhecimento, porque muitas vezes de autorresponsabilidade. E lembrando, né, que a gente é tão complexo, né? A gente está falando aí, acho que a maioria aqui deve compartilhar da crença sobre reencarnações, né? A gente está falando aí que a gente, espíritos mais velhos aqui, já vivemos, sei lá, 300 vidas, né? Quanta coisa a gente tem para limpar. Se a gente esperar essas 300 vidas para a gente limpar conscientemente, meu amor, não está fácil, não. Esse negócio, eu vejo que não está fácil, não. Então a gente tem que, né, buscar um jeito de fazer as coisas fáceis. E assim, eu me coloco para a vida, né, como meu grande desafio na vida, ajudar as pessoas a encontrar essa cura, a facilitar isso, né? E acho que a grande graça, né, do Ho'oponopono é que a gente pode fazer uma coisa de uma forma. É tão simples que a gente, né, questiona como é que funciona um negócio tão simples desse jeito, né? Como é Não, que pode deixa eu te algo. fazer uma pergunta, Carla. Pode O Ho fazer. Oponopono, você não aplica o Ho Oponopono como um reiki ou como um teta healing? O Ho Oponopono é a pessoa que se auto-aplica? Como é que funciona isso? Tenha de um jeito que você quiser. Agora vai começar. É essa facilidade do Ho'oponopono que me permite usar no dia a dia. Eu uso das duas formas. Eu uso para tudo na minha vida. Então, assim, literalmente para tudo. Eu estou aqui, estou com mal-estar com o vizinho, acabei né, eu já começo com o Ho'oponopono, porque eu sei que é memória, tem alguma memória que trouxe, porque, né, voltando, aqui a grande base do Ho'oponopono, eu vou começar com o Ho'oponopono original, que é o que a gente conhece mais, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, fala de autorresponsabilidade, né? Eu sinto muito, ele fala muito de autorresponsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Então, qualquer coisa que está acontecendo comigo, de alguma forma eu tenho a responsabilidade, nem que seja 1%, de que aquilo veio para minha vida. Está no meu colo, segura que é seu. Né? Então, a responsabilidade é minha. Eu trouxe isso das 300 vidas, sei lá, se só dessa a gente falar, né? Se a gente nem falar das 300 vidas, se a gente falar só desta vida, eu já vou trazer uma série de memórias aí da infância que eu nem acesso, né, de dores com pai, com mãe, né, com toda a nossa gestação, desde o momento que a gente foi concebido, a gente já traz um monte de memórias que a gente, né, de dores, de coisas para se resolverem, aí que já dá uma vida. Se eu for levar em consideração as 300 vidas, então tudo o que está me acontecendo é minha responsabilidade. Eu trouxe, né, para o meu caminho, de alguma forma eu preciso olhar. Então, se aquilo está me incomodando, tem alguma coisa. Então, eu uso o Ho'oponopono no meu cotidiano para tudo. E aí, no Theta Healing, Renato, eu uso também aplicando. Eu também faço, mas não como uma aplicação. Eu peço para a pessoa se colocar. A gente lida muito isso com aspectos de perdão no normal, né? Com algum trauma, alguma dor maior, enfim, com parentes, pai, mãe, 90%, né? A gente lida. O grande problema, né, das grandes relações estão mais com os pais e mães. Eu vejo muito, pelo menos os que passam comigo, né, em Teta. E aí, eu sempre, depois de fazer todo o processo de ressignificar, da gente chegar na causa raiz, tudo isso, eu sempre termino ainda fazendo um Ho'oponopono, porque tem mais aspectos que a gente não chegou, tem aspectos que a gente ainda está no inconsciente, né, que ainda não veio. Então, no Theta Healing, se eu não trouxer para o consciente, eu não tenho como lidar. No Ho'oponopono eu tenho. Então, no Ho'oponopono eu mando para a divindade limpa o que eu não consigo. Né? Então, eu posso usar sim, aplico dessa forma. E já ensino também, né? Já vou ensinando também, porque Ho'oponopono é vida, né? Acho que a Dalva quer falar. Daí o Não, Renato vai falando aí para mim. a Cláudia, a Cláudia Carvalho vai falar com você. Pode falar, Claudinha. Eu queria, assim, você precisa identificar alguma coisa para a prática, ou se você fizer naturalmente, sem ter um aspecto para trabalhar, você já está trabalhando isso com, como você falou, com o divino, ou com as suas questões mais inconscientes. Eu preciso saber o que eu vou trabalhar? Ou eu
fazendo Ho'oponopono, por exemplo, eu me concentro, eu coloco, ou eu repito as frases, ou eu coloco a música, porque existe a música também, né? Que te deixa aí mais relaxado, ou eu preciso ter um aspecto a ser trabalhado? Cláudia, o Ho'oponopono, ele vem para coisas, situações, pessoas, para tudo. Então, mesmo com coisas, né? Porque tudo emana energia. Então, se emana energia, tem memória. Então, se tem memória, a gente se relaciona, né? Em alguma medida. Eu não preciso ter consciência daquilo. Às vezes eu só tenho um mal-estar. Eu posso fazer. Eu tenho mal. Se eu entrar todo dia no meu carro e falar essa porcaria desse carro e xingo aquele carro, você pode escrever. Eu não vou dar uma semana, esse carro vai dar chabu para mim, porque ele vai registrar essa energia, né? E aquilo vai ficar, né? Como a gente sabe quantas casas, né, que tem a energia de briga, a casa que tem briga fica no ar, a gente tem que limpar energeticamente. Pode limpar com o Ho'oponopono. Eu já uso o Ho'oponopono para limpar também, né? Põe uma música já de Ho'oponopono e põe para limpar. E tem no Ho'oponopono 2.0 tem muitas técnicas que a gente usa simples também, né? Já que você tocou, já vou falar de uma que é muito gostosinha, que ajuda muita gente, que é da água azul solarizada, que a gente usa uma garrafa de água, né? Na cor azul, põe 2 horas no sol, fala as frases para a garrafa de água, 2 horas de sol é suficiente. Aquela água pode usar para tudo. Ela tem o mesmo efeito que eu fizesse muitas vezes o Ho'oponopono. Eu uso para cozinhar, eu uso para tudo. E ela vai limpando, né? Tem o Ho'oponopono do copo d'água, que é para uma questão específica, aquela questão mais chata, que eu não. Às vezes eu tenho tanto ranço no negócio que eu não quero nem falar o nome às vezes da criatura, às vezes da situação, né? Às vezes a gente não está aqui porque a gente é fofo, né? A gente está aqui resolvendo um monte de coisas, né? Então, assim, não tem nenhum santo aqui. Então, a gente sai do prumo, a gente, né? A gente solta, né? Perde as estribeiras, solta o ataque energético nos outros no meio da rua, alguém que fecha você, enfim, né? A gente apronta aí várias coisas. E tem situações que tiram literalmente a gente do sério, por mais que a gente, né, isso vai evoluindo, sempre tem algum calcanhar de Aquiles aí na vida da gente. Eu costumo usar daí o copo d'água, eu pego o testemunho, aquilo que eu quero arrumar, ou a situação exatamente, ou o nome da pessoa, o que for, eu ponho embaixo, eu faço de manhã nessa água, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, ou eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. No final do dia, eu jogo aquela água na pia, encho o copo de novo, ponho aquele testemunho, porque aquilo eu estou tendo contato, ele também é Ho'oponopono. Tem um outro Ho'oponopono que eu uso muito para processos, para burocracia que não anda, está emperrado o processo, né? Processo é uma coisa chatíssima, né? E às vezes você depende daquele para arranjar emprego, não vai, você vai não sei em quantas entrevistas, manda o povo fazer. Você vai pegar o envelope, vai pegar o testemunho, ou é o processo, ou é a carteira de trabalho da pessoa, enfim, qualquer coisa que identifique aquela necessidade, e eu vou pegar um lápis borracha, com a borrachinha na ponta, vou passar várias vezes num lugar que é visível, né? Ponho aquilo lá dentro, e passo gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Passo 20 vezes lá, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Façam, depois vocês me contam. Esse faz mágica, ele faz assim com os processos, ele tira a luz, é muito incrível, é incrível. Esse faz parte do Ho'oponopono 2.0. Então, tem algumas formas de você trazer essa boa energia para aquele assunto que é denso, que é difícil, às vezes, né? Não sei se respondi, Cláudia. Não, respondeu sim. Muito obrigada. Imagina. E o Ho'oponopono, então, assim, a grande diferença do Ho'oponopono original para o Ho'oponopono que a gente fala que é o 2.0 é trazer, primeiro, o contexto de só do sinto muito, como ele foi muito divulgado e as pessoas usavam muito como para pedir coisas, e acabou trazendo também um contexto de culpa, né? E é qualquer coisa menos culpa, né? A gente precisa de qualquer coisa menos mais alguém para trazer culpa para a gente, né? Então, Então, disso. espera aí, Carlinha. Eu estou Vamos lá. vendo que você é ligada no 220.
E você agora vai começar a falar, né, da diferença do 2.0 e tal, mas eu queria voltar um pouquinho, porque Tá bom? você tinha iniciado a explicar para nós, por exemplo, você falou que o eu sinto muito, né, é uma questão de assumir responsabilidades. Você consegue explicar para nós o porquê de cada uma dessas, né? Eu sinto muito, por favor, Sim, né? Por sim, favor. sim. Desculpa que eu vou indo. Tá Obrigada, Renato. ótimo, tá ótimo. Tem que pôr alguma coisa, porque eu vou que vou. O sinto muito fala muito de autorresponsabilidade. Se aquilo me acontece, eu sou responsável, né, por aquilo na minha vida. Eu atraí aquilo com a minha vibração, enfim, com o meu merecimento, eu atraí aquela situação para mim. Então, se eu trouxe aquilo para mim, eu sou responsável por ele, nem que 1% da, entre aspas, da responsabilidade, não vou falar culpa, eu trouxe para mim, né? Então, de alguma forma, eu já sou responsável por isso, né? Tudo que me acontece é de minha responsabilidade, não é do outro, né? Não tá, porque as coisas são neutras, tudo é neutro, né? Tudo que eu estou lidando é neutro. Quem põe emoção, valor, sentimento, somos nós aqui dentro, né? Nada do que está nos acontecendo é de fato carregado de valor, né? Carregado né, de sentimento. São coisas como se imprimisse algo, né? É sem sentimento. As coisas que nos acontecem são sem sentimento. Quem põe a cor, a emoção, o sentimento, a crença é aqui dentro, é dentro da gente, dentro do nosso coração, né? Isso é muito muito claro. Então, eu sinto muito mesmo que eu tenha 1% de responsabilidade sobre essa memória de dor e trauma que eu compartilho com esta coisa, com esse animal, com esse objeto, com essa situação, né? Eu, de alguma forma, compartilhei. Então, eu limpo em mim, né, essas memórias que me trazem. Eu Então, sinto muito. teoricamente, quando eu Uhum. digo eu sinto muito, eu já estou assumindo que eu compreendo ser responsável por uma parte daquilo que está acontecendo, né? Isso, E isso, não pode isso. ser um eu sinto muito só da boca para fora, né? E a gente não entender realmente que temos essa responsabilidade, né? Pera lá, já vou falar. Aqui tem outra coisa, Renato. Eu posso, no começo, nem entender, nem aceitar isso muito, achar que isso é balela, é 4 frases que não faz o menor sentido para mim. Eu já vi, ó, milhares de casos de gente fazer. Isso não está fazendo o menor sentido, cara. Para que falar essas 4 frases vai resolver minha vida? Vai fazendo. Começa mesmo sem sentir. Com o tempo, com o exercício da entrega, isso começa a adentrar e começa, mesmo que eu não acredite, a gente começa a ver as transformações. Quando eu começo a perceber a transformação, aí o negócio começa a fazer sentido. Muitas vezes é a solução que traz o sentido para a pessoa acreditar. Muitas vezes a gente faz da boca para fora, mas a prática vai trazendo a conexão desse com esse, por isso que a conexão desse sagrado vai fazendo sentido, porque eu começo a me conectar com o meu sagrado e começo a reconhecer que o outro tem o sagrado também. Então, por favor, me perdoe, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, é reconhecer que o mesmo sagrado que tem dentro de mim tem dentro do outro, né? Eu coloco o outro, eu saio do outro, aquela outra situação que eu satanizei, que eu carreguei de valor ruim, quando eu trago, por favor, me perdoe, eu também estou humanizando nessa figura, eu estou trazendo que ele tem a mesma condição que eu de acessar e de honrar esse divino, né, que existe, né? Então o outro também tem. Quando eu olho isso, então eu tiro o outro daquele pedestal de que estava abaixo, ou que eu criei aquele monte de coisa. Quando eu me perdoe, eu trago ele para bem próximo e encaro que ele tem a mesma capacidade que eu. Não é alguém que eu tenha dó, ou alguém que, né? Eu tiro todos esses valores e coloco ele de igual. Então, me perdoe, né? Eu te amo, né? Eu te amo é para limpar mesmo, né? Nada como o amor, né? O amor é literalmente né, a frequência de maior cura que a gente pode, né, pode ter na vida. Nada é próximo à profundidade curativa do amor, né?
O amor é uma coisa muito, muito, muito forte. Até tinha um trecho de um filminho que eu tentei separar, mas eu não consegui. Eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu vou deixar passar para vocês, para depois compartilhar. Vocês conhecem aquela série Humans? Uma série, acho que inglesa. Tem uma história que eu gosto muito, eu vou contar aqui, que é muito interessante, de um presidiário, começa ele contando, isso é o Leonard, ele começa contando a história dele, né? Ele está preso, e ele começa contando que quem ensinou para ele a maior história, né, de amor da vida dele foi a pessoa que ele menos esperava. E aí ele começa a contar que quando ele era pequeno, ele apanhava de cabo de ferro, né, do padrasto que deixava ele no sótão e batia muito nele, batia na mãe. Enfim, ele acabou se tornando um adulto, ele acabou cometendo crimes, né? Ele casou, batia também na esposa, batia no filho, batia na filha, e acabou assassinando uma mulher com um filho, né? Ele matou a mulher com um filho, com uma criança de acho que poucos 7 anos. E quem visitava ele era a mãe desta moça. E ela ia visitá-lo para dizer a ele que ela o perdoava, né? E é muito forte isso, né? Só de contar, eu fico emocionada de assistir, então, Maria. Então, é um poder curativo do amor, né? Eu te amo. Quando a gente começa a falar e fala de verdade, mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu não aceite esse seu mundo, mas quando eu me permito que o Criador limpe, né? E eu digo que eu realmente te amo, isso tem um poder de cura gigantesco. Eu só posso ser grata porque mesmo você me causando essa dor, mesmo, né, essa situação me causando essa dor, esse incômodo, esse mal-estar, isso me proporciona que eu veja a situação diferente, que eu cure, né? Então, aquilo que era o meu algoz, ou que era, né, o meu grande algoz, passa a ser o meu grande mestre, passa a ser o espelho do que eu precisava para curar em mim. Então, eu só posso ser grata por você ter me trazido o melhor ensinamento que eu podia, né? Então, eu sou grata, vem nesse sentido, né? As piores, os mais difíceis professores da nossa vida, os que foram os que provavelmente nos causaram as maiores dores, né? É onde a gente, no normal, vai dar os saltos que a gente dá, a gente vai, né? Enfim, como o Leonard teve, né? A mulher que conseguiu perdoar ele, né? Que difícil isso, né? A mãe né, foi ensinar o que é amor para uma pessoa, olha que difícil, né? Então, as 4 frases trazem para mim esse sentido muito forte. E agora acho que eu posso falar do 2.0, que é um pouquinho isso, é só mudar o contexto, muito do sinto muito, da culpa, sair do contexto de que eu tenho culpa sobre aquilo. Não é a culpa, mas eu tenho responsabilidade por trazer para a minha vida, mas não é no sentido de culpa, porque quando a gente faz algo originalmente, a gente não tem a consciência de que vai machucar alguém. Então, ninguém, a princípio, errou por consciência. Então, o 2.0 vem, sobretudo, tirar esse contexto do sinto muito. E aí ele muda as frases, né? Para eu aceito, eu recebo, eu agradeço, né? Ele muda esse sentido da culpa. Então, ele tira do contexto do Ho'oponopono o sentimento de culpa. Porque quando Então, você faz. o eu aceito, recebo e agradeço já é do 2.0, porque eu tenho a A impressão de já gente vem ouvir ele antes. Sim, sim, ele vem sendo falado já desde o outro. Assim, não tem um norte, isso é 2.0. É um pouco dos estudos que a gente vai fazendo do que a Morná fala, enfim, e de outras pessoas que vêm falando. Uma coisa é o que a Morná trouxe, o Dr. Heulen lá no início. Agora já tem um monte de gente que estudou isso e vem trazendo esses aspectos. O 2.0 traz essa releitura, né, do que as pessoas veem, por exemplo, a questão a principal é a questão do perdão, da culpa, é liberar o sentimento de culpa das pessoas. Esse é o grande diferencial do que a gente chama de 2.0, né? É o grande diferencial, desconectar a gente da culpa, porque ninguém, quando faz no sentido de errar, ela faz porque ela tinha uma visão de mundo X, que aquilo era a solução. O Leonard, quando, né, ele só soube, aprendeu que amar era, né,
agredir, doer, né? Ele só sabia a perspectiva de amor a partir da dor, né? Ele só foi entender o que era amor a partir de outra perspectiva depois. Então, a pessoa não erra porque ela quer errar, né? Ela erra porque ela só sabe esta perspectiva, né? O que a gente vai vendo aqui, acho que boa parte de vocês também são terapeutas, compartilham talvez com isso, aí, por favor, entrem aí, opinem, vem muito da pessoa não ter essa consciência. Então, quando você faz genuinamente, você não está querendo errar, você faz porque é aquilo que você sabe, né? Como quando a gente conecta com as histórias de pais e mães, eles fizeram o melhor, né? Às vezes, muitas vezes erraram, a gente também, né, quer acertar e faz um monte de coisa errada, né? Mas a gente não faz querendo errar, a gente faz tentando acertar. Então, a grande diferença do 2.0 é justamente essa leitura e trazer essas técnicas mais simplificadas, mais divertidinhas para o cotidiano. Mas quem é mais, né? Fala, não, a oração original é a que vale. E é uma oração, a gente trouxe até aqui a oração original, até para a gente fazer depois, para fechar aqui, para a gente limpar a oração original do Ho'oponopono, né? Que é ela inteira, né? Que vai muito além das 4 frases, né? Mas que é incrível um pouquinho essa perspectiva, né? E tem alguém que foi o responsável em trazer o 2.0, essa nova didática do Ho Oponopono, enfim, Tem muita gente falando, né? O Ho'oponopono, quando deu boom, muita gente começou a falar sobre o Ho'oponopono e começou a estudar. Enfim, são várias pessoas, Renato, não é uma pessoa só, não. Tem várias pessoas que tratam, muitas pessoas. Isso foi tornando público, foi ganhando, né? Enfim, é uma técnica muito disseminada, né? Muita gente conhece hoje o Ho'oponopono, né? É difícil achar quem não... Você não vai numa lojinha, não acha lá as plaquinhas, né? Do sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. A gente acaba achando. Pelo menos aqui no Brasil é bem disseminado, eu não sei em outros lugares, né? vamos. Eu tinha mais uma pergunta, mas eu, como cavalheiro que sou, vou colocar a Cida Paiva, que levantou a mãozinha para falar contigo. Depois, por favor, Cida. Ah, pelo celular eu não vejo ninguém. Agora há pouco que eu vi a Carla. É muito estranho, né, pelo celular. Mas você tá linda assim, com essa cor de vinho. Amei, minha amiga. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o testemunho, porque nós entendemos esse palavreado, né? Mas se uma pessoa quiser fazer a técnica do copo com água, o que que é esse testemunho? Como que se faz? Tá. O testemunho é a condição que eu quero. O que que é o Ho'oponopono, né? A tradução do Ho'oponopono é tornar certo, né? É tornar algo certo, a tradução literal, né, da palavra. Então, o testemunho é literalmente ou o que eu quero mudar ou é a situação para a qual eu quero chegar. Então, ou é o problema ou é a solução que eu quero encontrar. Então, escrevo literalmente embaixo do copo e faço esse testemunho, né? Desbloquear a vida financeira. Vou lá, ponho, né, o copo. Eu deixo, né, quando a coisa enrosca aqui em casa, que eu saio um pouquinho do prumo, eu já ponho lá, desbloquear a vida financeira para as coisas, né, fluírem melhor. E faço meu Ho'oponopono do copo d'água. O do envelope, eu já falei que eu sou fã número 1. Ele desenrola processo jurídico assim, ó. Né? Ainda mais processos mais complexos, nossa, ele acelera muito mesmo. Mas faz o testemunho, né? O testemunho a Quantas gente vezes? Quantas vezes a gente faz? Aí vai de você intuir. Eu faço até sentir que está limpo, né? Tá. Eu faço no normal, aí cada um tem uma técnica. Você pode usar pêndulo, você pode usar a tua intuição, quem tem intuição, usa intuição. Para você, número faz sentido, 21 dias, sei lá, né? Cada um vai intuindo um pouco o que precisa fazer. Tem lá um monte de gente que faz o 108 vezes, né? Que é do Japamala, né, que é bem famoso também, faz né, a prática do Japamala, faz também com o Japamala. Então, como o Ho'oponopono não tem essa coisa religiosa, né, e nem está amarrado com nenhuma... Vai daquilo que você tem, nada mais importante do que aquilo que você acredita, né? Uhum. Não, né, aquela coisa, pode falar novamente como tem que fazer com o copo e com o envelope, tá?
do envelope, a gente vai pegar um envelope que você tiver na sua casa, pode ser pardo, né? Vai pegar o número do processo, se você tiver número de processo, se você tiver alguma burocracia que não está andando, tem o documento, uma cópia do documento você tira e pode pôr lá dentro, você pode usar. É uma situação sempre que você precisa desenrolar. A pessoa não consegue arranjar emprego, né? Então você pode passar isso para a pessoa. Você quer fazer mãe, né? Estou falando muito porque mãe, né? As mães podem. Aliás, é outra pergunta. Mãe pode fazer para outra pessoa? Pode sim. Claro que pode. Vai ter efeito? Vai. Mas a pessoa fazer tem outro efeito muito maior, né? Então, assim, a responsabilidade sempre é da pessoa. Marcos, eu faço de manhã o copo d'água, eu troco 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Né? Que todo mundo, em algum momento, de manhã ou à noite, está em casa. Então, põe o testemunho embaixo do copo. Eu só terminar o do copo e volto a falar também do envelope. Põe o testemunho que eu quero desbloquear a vida financeira, melhorar uma relação com uma pessoa que é difícil, melhorar relacionamento com o meu chefe, né? Ponho lá, eu sinto muito, né? Me perdoe, sou grata, dispensa, agradece, põe, completa o copo d'água, põe em algum outro lugar, no alto, que ninguém vai mexer nesse copo, no final do dia você dispensa e põe água de novo. No envelope, você vai pôr dentro esse testemunho do número do processo, da burocracia, do documento que você tem, do que você está precisando destravar, e vai passar e vai bater um lápis borracha e vai falar gotas de orvalho, passa 20 vezes lá, olhou para aquilo, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, né? Você vai, então, limpa, sempre essas situações em que você precisa limpar memórias que você não sabe por que está enroscado, mas de alguma forma está enroscado, né? Que a coisa não está fluindo. Ô, Carla, isso não é simplesmente força do poder da mente, do pensamento positivo? Você não acha que, assim, apenas a gente colocar um copo d'água em cima do testemunho, né, e falar essas palavras é apenas uma âncora para você fortalecer a tua crença, que é isso que funciona? Eu acho, Renato, que é mais que isso, porque vamos lembrar, nossa cabeça é muito doida, né? Nossa cabeça é aquele fazedor de roteiro do terror, né? É um pensamento mais maluco, mais desesperado do que o outro, está sempre caótico, sempre sugerindo um pensamento caótico grudado no outro, né? A gente tem sempre um pensamento mais difícil, que tem sempre alguém falando, olha, cuidado, essa situação, né? Tem sempre um pensamento, né? Quando eu paro para me conectar com aquilo. E eu tenho um momento em que eu faço uma separação de um pensamento caótico com o outro e consigo um espaço, assim mesmo como faz a meditação. Eu consigo um espaço entre um pensamento e outro e eu posso plantar uma coisa positiva. Com certeza, ele me leva para esse caminho de ser mais positivo, de eu parar com esse fluxo de pensamentos caóticos que a cabeça da gente, né, fica alimentando, né? Então, tudo que eu posso usar para esse sentido, ele ajuda. Mas, de qualquer forma, quando eu faço em Ho'oponopono, eu não estou falando que eu quero que aquilo seja assim, não, eu estou limpando aquilo que é. E assim, o Criador vai limpar naquilo na medida que eu precisar, o que eu merecer. Então, tem uma crença de que aquilo vai realmente resolver. Né? Então, assim, eu entrego, eu não estou pedindo, eu estou entregando, estou me conectando com o Criador, porque o que precisa é a minha memória, eu preciso limpar, na verdade, esses sentimentos aqui de alguma forma. Cida, antes de eu passar para a Cláudia, você quer finalizar o que você estava conversando com a Carla? Não, tá certo. Pode seguir. Você tinha uma pergunta aí que eu interrompi você, né? Não, não, fica tranquila, porque aqui é assim, se a gente está em casa tomando um café e batendo um papo, né? Um está falando uma coisa, aí o outro vem, e é isso que tem que acontecer aqui, tá certinho. Tá. Vou passar para a Cláudia, então. Obrigado, Cida. Obrigada a você. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Renato perguntou, mas eu também ia perguntar por que gotas de orvalho? Me soa assim como um ritual.
uma coisa que, não sei, da onde gotas de orvalho? Eu ponho lá alguma intenção, alguma coisa que eu quero que se resolva, e aí eu pego como se fosse um lápis. E por que um lápis borracha? Tem várias, tem mais um monte de técnicas dessa, tem gotas de orvalho, tem pingos de chuva, tem vários que eles usam hoje. Assim, eu que até tem vários que se usa. São técnicas para a gente parar o pensamento, é aquilo para a gente dar uma parada e pensar uma coisa boa. Gotas de orvalho, eu consigo pensar em alguma coisa ruim? Não, né? O lápis borracha vem, eu estou apagando a memória, então ele está conduzindo que eu estou apagando a memória e trazendo uma coisa boa. Estou apagando as memórias ruins e estou trazendo uma coisa positiva. Então, física, você faz no físico aquilo que vai acontecer no emocional, né? De alguma forma, eu estou no físico fazendo para poder refletir, reverberar no emocional. E os ancestrais, de onde veio dessa cultura, eles, porque agora você disse que tem aí um plus, né? Um 2.0, as coisas vão se modificando. Mas eles usavam desses métodos, desses rituais Não, dessa forma? assim, não, Porque assim, eu também já escutei a oração completa, ela é bem mais profunda, ela vai, né, nas suas raízes lá. Então, aí quando chega no 2.0, parece que fica que eu estou abrindo, vou ser bem sincera, parece que estou abrindo um livrinho de bruxaria, assim, e buscando um ritual para isso, um ritual para. É isso que me passou, sim, né? sim, Porque não, mas você está completamente coberta de razão, Claudinha. Cláudia, é o seguinte, a Morná Simeona foi quem fez a grande sacerdotisa que conseguiu organizar toda a filosofia do Ho'oponopono, que é muito maior. Eu vou fazer oração aqui com todo mundo para a gente finalizar, né? Vocês vão ver como ela é profunda. Ela vai falar de ancestrais, do que os meus ancestrais fizeram para os seus, né? Do que, né? Enfim, de tudo que a gente compartilha. Enfim, ela é extremamente mais profunda, né? É isso que o Ho'oponopono acabou, que na simplificação demasiada, né? Que é só isso. Não, o Ho'oponopono é uma filosofia de vida, né? A Morná fez com que a gente conseguisse entender melhor. Depois, o Dr. Hellens, quando se aproxima da Morná, que ele aprende, que ele vai para o hospital, né, psiquiátrico, que ele, sem ter contato com nenhum dos... eram presidiários que tinham cometido crimes de assassinato, de tudo isso, e depois de 2 anos, mais ou menos cerca de 2 anos, a quase 4, ninguém mais tinha tido nenhum surto, nada disso, todo mundo ficou curado, né? É só dele fazendo o Ho'oponopono, né? Mas assim, não as 4 frases, mas né, os decretos inteiros, tem vários decretos. O que esse que a gente brinca, né, desse livrinho de magia também faz parte do nosso dia a dia, né? Então, às vezes, essa existe a coisa, né, do que é mais da superfície e o que é mais profundo. Quando a gente fala de Ho'oponopono, é um oceano. Quando a gente fala só das frases, dessas brincadeiras, a gente está falando de algo mais da superfície, mas não menos importante, porque às vezes um processo para uma pessoa que está passando por uma situação, ela não quer saber se a memória do ancestral está limpando, não sei o que, ela quer saber de que o problema dela, que o filho dela vai arranjar um emprego, que vai resolver a situação prática da vida dela. Então, por mais que possa parecer, às vezes, essas mágicas, né, que elas não ajudam, elas ajudam, né, as pessoas de vários níveis de compreensão poderem, de alguma forma, se beneficiar. Então, assim, eu tento não ter esse pré-conceito com relação a essas técnicas, porque elas ajudam também. E, às vezes, a gente quer algo profundo, mas, às vezes, a gente só quer resolver uma questão, né? sim, mas aí vamos voltar lá no início que eu falei para você. Se eu, por exemplo, entrar no estágio meditativo ou uma concentração muito profunda, independente de que eu reconheça o meu problema ou não, ou seja, alguma coisa muito inconsciente que eu não acessei ainda. Se eu ficar ali concentrada, meditando, escutando ou verbalizando isso, de alguma forma, aquilo que eu ainda desconheço
que eu sei que tem causa incômodo, que eu ainda não sei o que é, ele vai se dissolver. Vai por quê? Como é que funciona? Porque você entrou no ponto, no X, Cláudia. Por que que o Ho'oponopono me conecta com o divino? Porque o divino está o tempo inteiro aqui, Carla, faz isso, olha tal pessoa, olha aquela situação, olha aquilo, eu estou te levando uma pessoa com problema para que você enxergue esse problema em você. O divino está o tempo inteiro tentando falar comigo. E como eu tenho esses barulhos, esses pensamentos, um cola no outro, um pensamento que cola no outro, eu não escuto. Então, quando eu faço o Ho'oponopono e eu entrego, né, que eu acalmo esse pensamento, que eu consigo realmente entrar, por exemplo, numa meditação mais tranquila, eu escuto, eu acalmo os barulhos da minha cabeça, porque eu estou com raiva, por exemplo, quando eu estou com ranço de uma situação, né? Eu estou com raiva, aquilo fica reverberando. Quantas vezes passa o pensamento, né? Sei lá, fulano me fechou com o carro na frente. Ai, que raiva, quase bati o carro, eu bati o carro, né? Eu tô aqui, esses barulhos não me deixam ouvir o que o divino tem para me dizer. Provavelmente o divino deve estar, não se perturbe com isso não é tão importante, talvez isso faça parte de... Mas eu estou escutando? Não, porque aquele monte de pensamento, né, de baixa vibração está atrapalhando com que eu receba a resposta do divino. Quando eu, né, mesmo que, sinto muito, por favor, eu começo a limpar aquilo e eu começo a ter insights, eu começo a receber as mensagens que eu tenho que receber do divino. Né? Quando eu faço o Ho'oponopono, na verdade, eu começo a limpar o caminho para que eu receba os insights, as situações, as respostas. Eu consigo me conectar com o divino. Então, por isso que eu vou encontrar resposta, né? Porque é muito provável que quando eu passo por aquele problema, é muito difícil, nosso pensamento já vai, né? A nossa forma de pensar é um pensamento caótico atrás do outro, né? O nosso ego faz, né, falando o pior cenário, criando aquela ansiedade, né? E o grande desafio é parar um pensamento antes do outro, né? Parar, a gente não consegue, mas a gente conseguir fazer um intervalinho entre um e outro, e nessa penetra sempre uma ideia, uma pessoa, uma situação, uma resposta, né? Às vezes eu consigo ouvir. Eu consegui ouvir, né? O Ho'oponopono me permite conseguir receber a mensagem do Criador. Por isso que ele limpa, ele vai limpando e eu vou conseguindo ouvir. Valeu. Posso passar para Para o mim é Marcos, isso. Cláudia? Claro, claro. Então, vamos lá. Marcos, Então, por favor. boa noite. Boa noite, Max. Fala, sobre assim, o Ponopono é do Havaí, né? Havaiano? Sim, É isso. sim. Então, é sobre a linguagem. Eu lembrei de um assunto a Monja Coen, numa época, ela queria os sutras traduzir para o português para tentar popularizar o Zen budismo, né? Para chamar mais os ocidentais, e deu uma polêmica forte ali, né? Não dá para mudar, porque tem as suas entonações, outro significado. Bom, enfim, não deu uma polêmica grande ali, né? No fim, não deu certo, eu acho, né? Não lembro direito. E é, porque era do hemisfério norte, né? No Havaí. E, por exemplo, quando eu fui estudar o Feng Shui, ela é da China e o sol nosso bom é no norte e lá é no sul, né? Ou a face boa da casa é no sul. Então, assim, como é que faz isso? A questão da linguagem que deve ter traduzido, né? Que eu te amo, me perdoa. E até os mantras não são traduzidos, né? Geralmente a gente usa os mantras na língua original, né, da origem, assim, existe alguma alteração nisso ou tudo bem? Marcos, eu vou ser Não muito sei se sincera, deu para... eu não sei se eu entendi, do que eu sim. entendi é que se tem algum rigor com o que foi falado, do que foi proposto originalmente, é isso? Porque deve estar o Ponopono original e aqui mudou, né? Mudaram, né? Foi com o tempo mudando.
Isso tudo bem, questão de tipo energia, né? Como que é lidado isso, assim, de... Olha, Marcos, eu honestamente não sei dizer. O que eu consigo entender é que o Ho'oponopono ganhou fronteiras, né? Então, assim, ele rompeu Ah, fronteiras não só no Brasil, né? No mundo todo, né? A gente consegue ver muita gente que faz Ho'oponopono no mundo todo. Então, e assim, e os decretos também funcionam, né? Tem gente que faz o Ho'oponopono original, né? Com os decretos de fato, né? Com os decretos mais profundos, como, né? Como os, o que eu realmente posso falar para você é que os decretos originais são muito fidedignos, né? Ao que a Morná fez, porque o Joe Vitale, quando escreveu o Limite Zero, né? Trabalhou muito com o Dr. Howlens, que trabalhou diretamente com a Morná, né? Então é bastante fidedigno ao que a cultura trabalha. Isso eu sei que foi bem preservado, né? Mas esse Ho'oponopono do que a gente está falando de filosofia, né? O mais filosófico. O que a gente mais conhece das 4 frases é o que popularizou, mas de alguma forma o criador entendeu que isso era importante e isso vai ajudando a limpar aí, né? O mundo de alguma forma. Não tá sei se bom. ajuda. Sim. Eu acho que é isso, né, Renato? Não sei se Eu alguém tem mais alguma. acredito que a pergunta do Marcos tem muito a ver com o fato de que um mantra ele tem na entonação dele uma frequência para atingir um determinado objetivo, né? Aí, quando você traduz esse mantra, né, eu acredito que quem fez isso deve ter tido a preocupação, né, de encontrar palavras que representassem o que o mantra diz e que estivessem no mesmo nível de frequência que o mantra original, né? Eu tive a oportunidade de ler o Joy Vitale, de ler o Limite Zero, né? E um pouco que eu acompanho de todo esse movimento, eu vou fazer uma comparação assim bem popular, mas acho que fica fácil de entender. Os evangelhos, por exemplo, né? Os evangelhos são tratados filosóficos profundos, né? Que algumas religiões simplificam, dizendo para o fiel assim: vai lá e reza 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria e está resolvido o problema. A pessoa não precisa conhecer o Evangelho, não precisa ter estudado o Evangelho, e ela, rezando com fé, os 10 Pai Nossos e as 5 Ave Marias, ele vai alcançar o que ele está procurando. Então, eu vejo muito que todo esse trabalho feito desde a criação do Ho Oponopono, e depois a popularização dele através do Joy, né? Foi porque acaba se tornando necessário assim, olha, se eu tiver que fazer com que cada pessoa que precisa alcançar um objetivo, ela estude toda a origem daquela filosofia, daquela crença, né? Eu vou conseguir ajudar muito pouca gente. Então, eu simplifico, né, de uma forma e entrego e digo para a pessoa assim: não se preocupe, faça com o coração, faça acreditando que você vai alcançar, né? Essa é a minha percepção. Pelo menos não sei se você discorda ou não, se quiser falar a Não, respeito. tô com você, Renato. É exatamente isso. Se for esperar todo mundo entrar na profundidade para que a gente pudesse transformar, né? A gente é diverso, o universo é diverso. Acho que tem formas, tem quem tem tempo para poder se aprofundar, mas tem, né? Para ganhar escala, a questão tem que ser mais simples, né? Tem que em outras línguas, em outros países, né? Como é que isso ganhou tanta, né, notoriedade? Com certeza. Tem aí um aval do criador para que isso disseminasse de forma simples mesmo, né? E eu acho Agora, que também você é uma terapeuta integrativa, é isso? na É, verdade, sim. tá. Como você decide que terapia você vai usar com, chama-se de paciente ou cliente? Como é que a gente
Eu chamo de Tá, cliente, porque de eu não cliente, né? sou, Então, não o tenho cliente vem, ele como. te apresenta, né, uma certa diversidade. Como que você decide se você vai usar ali o Theta Healing, se você vai ler as cartas ou se você vai usar o Ho Oponopono? E qual que é o processo de decisão para isso? É sempre uma anamnese, né, Renato? As pessoas que procuram, né? Porque o oráculo traz também um diagnóstico, né? Eu uso muito o oráculo como diagnóstico, né? O Tá. oráculo, a maioria me procura para o oráculo. Muitas das vezes, a partir desta leitura, eu identifico várias questões que daí a gente trata, aí eu direciono no normal para um Theta Healing para a gente poder ou para o Theta Healing, ou para outros colegas de constelação, enfim, conforme eu identifico nas cartas algumas questões, eu encaminho para outros profissionais, porque eu mesmo sou Theta Healer e taróloga e cartomante. Mas eu tenho um hall de amigos, né, que a gente encaminha, enfim, para outros colegas que trabalham em outras especialidades. Conforme a especialidade do que eu identifico que a pessoa precisa, eu encaminho. Se eu estou lá, é uma questão que eu já estou trabalhando no Teta, eu faço, daí em Teta, quando eu estou em Teta, eu vou lidar com a questão que a pessoa, com a queixa que a pessoa traz, a gente vai, né, vai fazer o que a gente chama de digging, né, que é aprofundar qual é a questão da pessoa, então a gente vai aprofundar, entender a raiz. Sempre quando eu volto, eu termino com um Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono ajuda nessa conexão do que se tem alguma coisa que a gente ainda não chegou, que provavelmente sempre tem, o Ho'oponopono consegue ainda trazer mais alguma coisa e limpar, né? E continuar o processo de limpeza. Permite que a pessoa também ensine a pessoa, também é um estímulo para a pessoa aprender. E você também dá aula sobre essas terapias ou você só as utiliza como ferramenta de trabalho? Não, eu ainda estou na metade da formação do Theta Healing, eu ainda só tenho metade dos cursos, ainda tem muito campo aí pela frente, que os cursos do Theta Healing são um pouco mais longos. Eu fiz só 6 cursos, são mais de 10 cursos que a gente tem para fazer ao longo aí do processo de formação como Theta Healer. Mas o que eu vou entendendo é que uma terapia não tira o lugar da outra, muitas das vezes, né? Durante a tiragem de cair, aí não tem nada a ver nem com a formação como terapeuta, mas na tiragem de cartas, eu percebo que a pessoa tem dificuldade em verbalizar as questões, né? Tem gente que não consegue falar o que sente, Renata. Tem gente que eu pergunto o que você está sentindo, a pessoa não consegue falar, ela não consegue nominar o nome. Ela fala, estou sentindo que. Eu falei, não, sentimento é uma palavra, né? A pessoa não consegue nominar. A pessoa chega num tanto de dificuldade que ela não consegue nominar. Aí só tem que ir para uma barra de axis, ela não tem nem condição de chegar num processo terapêutico comigo, né? Então, nem para constelação não daria, tem que ir para uma barra para ela poder desbloquear, para ela poder, enfim, daquilo que a gente vai entendendo, a gente vou direcionando para os outros colegas, para os outros campos, né? Se tem que ir para uma apometria, se tem para onde que precisa ser direcionado, né? Então, cada vez eu vou estudando um pouco mais também as outras para poder direcionar, mas eu continuo me aprofundando com o Theta Healing e com as cartas. Eu não entendia muito bem quando apareceu no meu caminho, contando um pouquinho. Falei, meu Deus, o que as cartas têm a ver com o Theta Healing? Hoje eu já entendi que é uma bênção, né? Eu trabalho tanto com baralho cigano como o tarô, e eu vou entendendo que quando eu trago o baralho, aquilo funciona como realmente um diagnóstico. É uma oportunidade de tocar em alguma ferida e a pessoa começa a falar, e muitas vezes o processo está na própria leitura de cartas, eu já consigo lidar com alguns sentimentos, né? Bastante forte na leitura. Muito forte. A Cida está aqui, a Cida está começando também a ler, aí já sabe, né? Quando a gente fala de oráculo, o oráculo traz muito esses portais para que a gente toque nos assuntos que são muito dolorosos, né? Então, essa coisa de querer entender o que vai acontecer do meu futuro ajuda a trazer a pessoa, né? Às vezes é o caminho que ela chegou, né? Para que a gente entenda. Acho que a Perfeito. Cida pode. Sim, pode falar, Cida. A câmera tinha fechado. É. A Carla dá curso de baralho cigano. E Eu de fiz tarô com, também. fiz com ela tem um mês, assim, é apaixonante, é maravilhoso, vale a pena fazer. Teta Healing, outras coisas ela não dá curso, mas o baralho cigano.
E o atendimento também eu indico. E o curso Cida, também. muito obrigada, gratidão. O curso é muito maluco, né? Bom, aqui como eu estou com vocês, posso falar um pouquinho mais. As cartas foram, né, essa egrégora dos ciganos que me trouxeram para esse universo todo, né? Eu tenho 55 anos, eu fui redescobrir isso já com 50 anos, né? Então eu era socióloga, mais de 30 anos de carreira, mas aí numa situação de casamento todo falido, o trabalho já era todo falido, né? Quando a gente se vê nesse universo de crise, aí o Criador me apresentou a egrégora dos ciganos, abençoados na minha vida, e eu comecei com o baralho cigano, e aí fui parar no meio por conta do baralho cigano, uma pessoa me falou de Theta Healing, eu fui ver, e enfim, acabei virando terapeuta e larguei a minha outra profissão, hoje eu sou só terapeuta e cartomante, né? Acabei me indo para esse ramo. Mas muito obrigada a todos aqui pela oportunidade. Acho que eu sinto em agradecer muito vocês a oportunidade de estar falando desse tema que para mim é apaixonante. Apaixonante. Eu realmente amo o Ho'oponopono, gente. Antes, a gente tem um processo de finalização que alguém vai, porque você disse que vai ler a oração integral do Isso que eu ia Ho'oponopono, pedir, tá? queria fazer a oração original aqui com todos nós, antes de Eu só terminar. quero te fazer uma pergunta. Claro! Ainda é o Limite Zero, que seria o livro que você recomendaria para quem quer conhecer um pouco do Ho Oponopono? Ainda é esse o livro? Ainda é esse o livro, ainda é esse o livro. Assim, vai ser sempre esse ainda, por um bom Perfeito. tempo, até que alguém fale, porque ele é muito fidedigno, né? Eu creio que você não entrou no grupo de WhatsApp da Egrégora, né? Se você não entrou e você quiser compartilhar comigo material, inclusive divulgando o teu trabalho, tudo, você compartilha e eu coloco lá. Ou se você Ah, disser, Renato, me manda o convite que eu vou entrar lá no grupo, e na aí, verdade, eu quero entrar no grupo. tá, então eu vou te Acho mandar o bacana esse convite, Gregor. você entra lá, e aí a gente só pede coisinha simples. Não publicar nada de terça e quarta-feira, que é quando a gente se concentra na colocação dos nomes e na divulgação de qual vai ser a egrégora da semana. E a gente pede também para não divulgar nenhum curso pago, porque senão a gente transforma ali num Claro, classificados, né? com Você pode certeza. divulgar o seu Instagram, até teve uma pessoa aí no chat que pediu o teu Instagram, né? Você pode divulgar o teu trabalho e quando houver algum curso gratuito, a gente pode divulgar também, tá? Tá certo. Eu ia chamar a Cida para fazer o agradecimento a você, mas a Cida já conversou muito com você hoje. Então, mas eu vou dar a chance dela falar contigo ainda. Eu vou pedir, deixa eu ver dos que estão aqui, é que quando a pessoa está com a câmera fechada, a gente evita, né? Porque às vezes a pessoa está. Eu vou pedir para o Sorrati, que está aqui junto da Márcia, para ele fazer esse agradecimento. Aí depois a gente devolve para você, você faz o mantra, a oração, e se despede, você faz o encerramento, tá bom? Então, Sorrati, Gratidão, por favor. Renato. Poxa vida, hein? Carla, quanta honra poder fazer trazer fazer com que essa noite, né, foi uma noite diferente, né, para nós. Você trouxe um tema do Ho'oponopono, eu sei que, como você bem disse, né, ele foi amplamente divulgado de várias formas, né? Certo ou errado, a gente não sabe. Mas o que nós sabemos, assim, que o Ho'oponopono ele tem uma profundidade muito grande, né? E sabemos que muitas pessoas têm utilizado isso no mundo todo como uma força, né? Uma força talvez
dessa conexão com o divino. Então, você trouxe para o nosso grupo do Gratitude, né, e para o Instituto Mais Atitude, uma luz diferente hoje. Então, nós, com gratidão, principalmente a Cida, que nos proporcionou essa conexão com você e trouxe um aprendizado que assim, contribui com o nosso propósito, né? Que é proporcionar sempre um trabalho para a humanidade. Gratidão, parabéns aí pela sua jornada, né? Que isso é de muita luz. Gratidão mesmo por essa sua luta de fazer o bem para as pessoas. Muito obrigado. Ai, que lindo, Serrat. Gratidão eu. Olha, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo ouvido aí, né? Eu sei que estou aí falando de assunto que já era conhecido, mas com certeza essa energia animada aqui, isso é muito meu, né, Cida? Essa energia, Vamos né? deixar a Muito Cida bacana. agradecer você também, porque afinal de contas foi ela que te convidou, né? Então, Cida, por favor. Imagina. Acho que já tudo foi dito, né? Só para rapidinho assim, a gente se conhece há quase 30 anos, né? Numa casa espírita kardecista, depois os caminhos mudaram, e quando eu estou participando de uma constelação com a Meire e a Kemi, eu vejo a Carla. Eu falo, mas será que é a Carla mesmo? No ano passado. A Carla, será que é a Cida Paiva mesmo? E a gente se reencontrou na constelação da Meire e a Kemi, né? E aí não se largamos mais, né, Carla? Então, Foi minha muito gratidão, legal, muito gratidão de legal. você estar aqui, aceitar o convite. Bem-vinda ao grupo do Mais Atitude. Você vai se sentir, acredito que você esteja se sentindo em casa, né? É um grupo que eu amo, faço parte, é uma honra muito grande. Então, bem-vinda e gratidão aí por essa noite, viu? Ai, eu que agradeço, imagina. Vocês emprestaram o ouvido de vocês, gente. Vocês não sabem como a pessoa gosta de falar. Aff, Maria. Gratidão, gente, gratidão. Olha, toda a luz no caminho de vocês, que o Criador abençoe imensamente, que toque as suas vidas, que possa curar nesse momento a todos, que o seu coração vá neste momento, que o Criador toque, cure, ampare, ilumine, transforme, transmute a vida de todos vocês e que possa projetar todos os sonhos e tudo que tem bloqueado os seus sonhos possa ser dissolvido, possa ser completamente modificado e possa se tornar meta na sua vida. Olha, gratidão a todos vocês. Para eu não me incumprir mais, vou fazer a oração aqui, que aqui está para vocês. Gratidão, Renato, gratidão a todos. Obrigado, 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 obrigada. Oração original do Ho'oponopono, completa, tá bom, gente? Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendamos sua família, parentes, antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Deixo que isso se limpe, purifique, libere, corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma vez e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem eu tenha dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém por esse agora, por esse instante em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato por tudo que não me agrada em minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos, ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo, sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. Obrigada, gratidão a todos. Muito obrigada, Renato, muito obrigada a todos, Cida, todos. Gratidão, boa noite, toda a luz aí para vocês. Que coisa mais linda essa oração. Assim que você entrar no grupo, compartilhe, por favor, se você puder, essa oração também lá. Compartilho. Né? Posso compartilhar várias para vocês, mas essa é linda. É linda, realmente muito linda. Muitíssimo obrigado por você ter dedicado essa 1h30 da sua vida aí junto conosco. Como eu te disse no início, aqui aprendemos e ensinamos juntos. Então, você estando lá no grupo, você vai acompanhar os temas de cada semana e a quarta-feira que você conseguir, será uma honra ter você aqui junto com a gente. Tá bom? Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos. Boa noite, gratidão, gente. Boa noite. Gente, Boa noite. bom feriado para todos. Boa noite. Boa noite. Um beijão na Obrigada, família. Boa noite. Boa noite, ótimo Gratidão. feriado. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Carla, já foi? Já. Ela devia estar com algum compromisso. Eu ia só dizer para ela que depois... E Celso já serve para você também. Deixa eu ver se o Celso ainda está aqui. Celso também já foi. Bom, depois eu mando o vídeo para eles. Gente, boa noite, viu? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Feliz respiro para vocês. Beijo. Boa noite a todos. Tchau.